Agora são 8h50. Novas regras eleitorais que serão colocadas em prática nas eleições municipais deste ano podem diminuir consideravelmente o número de partidos no cenário político brasileiro. Segundo especialistas, o pleito municipal também vai servir como termômetro para as eleições gerais de 2022, quando os candidatos disputarão a presidência da República, os governos do estado e também o parlamento. A reportagem é de Cosmo Silva. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou em dezembro de 2019 novas regras para as eleições deste ano. Em 2020, algumas mudanças eleitorais entrarão em vigor, como o fim das coligações nas candidaturas proporcionais, neste caso a de vereador. Os candidatos às prefeituras, cargos majoritários, podem contar com o apoio de outras legendas, ou seja, podem formar coligações para disputar as eleições. As restrições para as campanhas podem parecer exagero, porém, observando o contexto político de crise de representação, os candidatos serão obrigados a estar mais próximo do eleitorado e da sociedade, para debater suas plataformas de campanhas e convencer o cidadão das suas propostas. Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAPO, explica as mudanças, principalmente quanto à presença dos partidos nos legislativos municipais. O fim das coligações nas eleições proporcionais, a partir agora de outubro deste ano, vão trazer uma nova conformação importantíssima, que é no sentido de valorização dos partidos. Quer dizer, os partidos vão ter que reunir os melhores nomes, as melhores propostas para, isoladamente, sozinho, conseguir voto suficiente para atingir o quociente eleitoral e, em consequência, eleger alguém na Câmara de Vereadores, o que geralmente no passado era feito através de coligações. Vários partidos somavam o voto de todos e elegia um ou dois vereadores. Agora, cada partido isoladamente vai ter que ter os votos suficientes para eleger pelo menos um, e esse a ser eleito tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral, ou seja, 10% dos votos correspondentes ao quociente eleitoral. Então, é uma mudança significativa que pode alterar muito a presença dos partidos nas câmaras de vereadores. Especialista em partidos políticos e em eleições, Maria do Socorro Braga ressalta que um dos principais impactos nas eleições municipais deste ano será a diminuição do número de partidos no cenário nacional. Partidos vendo a dificuldade de se manter, de se sobreviverem nesse novo contexto, a tendência é de se agregarem, de haver fusão entre partidos, ou não vão concorrer às eleições, que eu acho mais difícil. Isso tudo, e fora o cálculo também que se faz na hora de apresentar candidatos, com coligações facilitava muito a vida de partidos que tinham menos expressões nos municípios, nos diferentes municípios. O principal impacto mesmo é a redução do número de partidos. Alguns analistas, inclusive, já fizeram alguns cálculos que pode chegar a 16 partidos. Hoje nós temos 31, se eu não me engano, partidos nominais, Então, a gente teria uma redução aí praticamente da metade, de partidos. Ainda de acordo com o assessor do DIAPO, as novas regras eleitorais já podem sinalizar quais forças partidárias estarão mais em sintonia com a sociedade. Antônio Augusto de Queiroz ainda destaca que as eleições municipais deste ano também podem ser um prenúncio de quais os rumos das eleições gerais de 2022. O fim das coligações vão deixar mais claro qual é o partido que tem maior identidade com a população. Quer dizer, saber exatamente quais são as forças que vão estar mais prestigiadas, que estão mais em sintonia com o pensamento da população. Porque antes haviam coligações com parlamentares de direita e de esquerda numa mesma coligação. Agora não há mais essa hipótese da coligação e, portanto, o eleitor vai ter que escolher por um dos partidos e com mais clareza, com maior clivagem ideológica. Isso é muito positivo para o país, para se ter clareza de quais são os rumos que se anunciam para as eleições de 2022, porque a eleição municipal é um prenúncio do que pode ocorrer na sequência, porque se constitui na base dos futuros parlamentares, do futuro presidente, dos futuros governadores. O pleito municipal de outubro contará ainda com regras de financiamento eleitoral e restrições em relação ao autofinanciamento e a possibilidade do financiamento coletivo, feito por pessoas físicas, além do fundo eleitoral e espaço de rádio e TV tradicionais nas campanhas políticas. Nesse contexto, inserem-se também as redes sociais, fenômeno que dominou as eleições de 2018, com mentiras e verdades, e amplo alcance do eleitorado médio. Vale destacar que, no caso das mentiras, as chamadas fake news, a legislação eleitoral passou a criminalizar essa prática. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.